now. It is Wednesday evening in Switzerland. It's Space Cafe Brazil time. Our Space Cafe Brazil with Ian Grosner and Ayla Raquel will begin soon. And I hope I pronounced it almost correct. I'm quite sure it wasn't perfect. As always, we appreciate your participation and your ongoing feedback. So we only can learn from your feedback, so please provide it to us. I'm Thorsten Kriening, I'm publisher of Spacewatch.global, and we are a Switzerland-based online platform for information in and about space and new space activities in a geopolitical context. With Ian, we found a friend and a wonderful host for our Brazilian outreach, and that's why we have the second edition today already. I know many of you are already familiar with our website, our bi-weekly and daily newsletters, and the Space Cafe podcast. The latest one is released on Tuesday this week on all major podcast platforms, and it was featuring Alice Gorman. And if you really like to hear something cool about space archaeology in a non-technical discussion, listen to that. Awesome stuff. We also keep our fan shop open online for you to support us actively to become a space watcher. Yeah. And I know my micro is in the middle, so but you know how that looks like. So the edition one has the cool items for you, your friends, and the ones you love, and your support is needed to keep our work alive, and we do that for you. If you have missed any of our previous web talks, we have an archive on our website in the events section and on YouTube. We will host our Space Cafe Brazil live regularly. So I think we agreed now on every 8 weeks-ish. Let's see how that goes, as long as you have an interest to that. And with that, hey, my job is done for the evening, or for the just monitoring the technology and being Ian's wingman. Even I will not understand a word what you're saying. So, and I like to hand over to your wonderful host in Brasilia today, Ian. Over to you. Thank you very much, Thorsten. Thank you, everyone. So now on, we'll talk in Portuguese, ok? Gostaria de antemão aqui, primeiramente, agradecer a todos aqui pela presença, pedir desculpas em nome aqui da produção do Space Café. Realmente tivemos aí um pequeno problema no envio dos links, mas que já foram reenviados e esperamos contar com a participação de todos vocês aqui nesse evento hoje, nesse Space Café Brasil 2, número 2, e que, como o Thorsten falou, a gente espera continuar esse projeto e contamos sempre com a participação de vocês nos assistindo, prestigiando e divulgando o trabalho. Nosso, desde já, muito obrigado. E esse Space Café Brasil, a gente trouxe uma convidada muito especial, a Ayla Raquel, CEO da Alia Nanosatellites Constellation. E eu vou aqui fazer uma pequena introdução da Ayla e a gente vai dar início, então, ao nossa conversa, né? A Ayla é arquiteta e urbanista de Salvador, Bahia. Empreende desde os primeiros anos da faculdade. Como arquiteta, sempre teve paixão por parques tecnológicos. E como urbanista, gosta de pensar em escala global para resolver problemas de grandes proporções, como das florestas que envolvem países diferentes, dos litorais, dos oceanos. Ainda na faculdade, participou de diversos eventos, entre fóruns e workshops, promovidos pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, trazendo a cultura da inovação e desenvolvimento tecnológico. Então, sua paixão aumentou por projetar parques tecnológicos, um ambiente de sinergia entre a produção acadêmica, o setor público e as empresas privadas. Viajou para os Estados Unidos em 1995, onde conheceu a NASA, o Kennedy Space Center, e ali começou sua paixão pelo setor espacial. Em 2019, realizou uma aceleração de startup na Founder Institute do Vale do Silício, onde descobriu seu propósito e estruturou estratégias para dar oportunidade a pessoas com alta capacidade de resolver problemas complexos e trazendo soluções para o nosso dia a dia, através de sistemas espaciais. Assim, em novembro de 2019, fundou a Alia Nanosatellites, uma startup do setor espacial que alia
um ambiente corporativo ao sentido de parque tecnológico, que conta com solução de problemas complexos resolvidos por pessoas com alta capacidade intelectual da academia, com apoio de instituições públicas, demonstrando o quanto os sistemas espaciais resolverão os problemas macro da Terra. Então, sem mais delongas com vocês, eu gostaria de chamar a nossa convidada de hoje, a Ila Raquel. E eu queria, Ila, inicialmente, a gente já fez aqui um breve relato da sua biografia, mas que você falasse um pouco da sua trajetória pessoal. Você começasse essa nossa conversa aqui falando um pouquinho da sua trajetória pessoal. Obrigada, Ian. Obrigada, Thorsten. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse Space Café Brasil, nessa realização aqui desse espaço maravilhoso, realmente, para a gente tratar de assuntos do setor espacial. Eu tenho que dizer realmente que o Space Watch é meu jornal da manhã. Todo dia que eu acordo, os meus primeiros e-mails estão lá no top de linha dos meus e-mails, o e-mail do Thorsten, né, do Space Watch, e ali eu vou me atualizando realmente, como ele falou aí, de todas as notícias, e as notícias em todos os estilos, né? Pode ser desde fofoca até aquela notícia mais técnica, que traz muita informação para a gente mesmo. Ele tem feito, inclusive, algumas relações bem estreitas com as informações da China, que é muito difícil a gente receber informações da China. E eu vejo que o espaço que ele tem colocado também tem trazido um pouco mais, aproximado mais, né, esse projeto asiático também do setor espacial para nós, né, para a gente saber um pouco mais sobre ele. Eu vou realmente começar aqui contando um pouco da minha história como baiana, né, que eu nasci aqui em Salvador, né, eu vim de uma família grande, viu? Eu sou a mais velha de 6 filhos e por isso realmente sou, já começando por aí, já sou pioneira. Então, sou aquela pessoa que desbravadora, pioneira, já começa daí todo o meu envolvimento realmente em não ter medo de ser desbravadora das primeiras atividades, né? E por isso, tendo que ser aquela mais velha, aquela pessoa mais referência da família, dos próximos filhos que vieram, então eu aproveitei todas as coisas, os investimentos em educação que os meus pais nos deram, que eram complementares, né, ao nosso estudo normal da escola. Então a gente tinha outros complementos dos outros horários. Isso realmente é uma questão de formatação de ser humano, porque eu acho, e eu dou valor mesmo ao ensino infantil, né, uma boa qualidade de educação infantil. E aí é tanto que, para você ter uma ideia, né, eu cheguei no ensino médio com 10 diplomas da Royal Academy of Ballet, já cheguei no ensino médio formada no inglês, já sabendo tocar um instrumento, piano, e tocava a flauta. Estudei a teoria e a percepção da música. Me apresentei em diversas apresentações com o coral da UFBA, que é o coral que eu participei no meu ensino de música. Então, fiz muitas apresentações com a orquestra. Então, realmente, tive uma infância assim, de muito treino, eu diria. Isso realmente a gente está treinando o ser humano para o futuro. E isso aí foi um excelente treino que eu realmente aproveitei aqui, como realmente naquela pessoa, a irmã mais velha, aproveitar as coisas para dar o exemplo para os próximos irmãos que vieram, e é tanto que todos receberam muito bons exemplos. Então são diversos talentos hoje em dia que o mundo tem aí para contar como diferenciais mesmo aí para nossa vida, né? E quando eu me formei então eu passei na minha faculdade, fiz a faculdade de arquitetura e urbanismo e ganhei essa viagem para os Estados Unidos, e foi me perguntado qual eram os meus locais mais de interesse nos Estados Unidos, né? Então eu escolhi a NASA como o meu primeiro local de interesse e o meu segundo grande local de interesse, Nova York mesmo, para entender o funcionamento realmente de uma metrópole mundial, né? As questões relacionadas às relações internacionais que se estabelecem num ambiente como esse, já entrando na faculdade. E aí, quando eu cheguei na NASA, me impressionei com aquilo que eu encontrei mesmo, que já eram aquilo que a gente vê hoje em dia, né? O MVP já testado em órbita. Eu via lá aqueles satélites lá em 1995, viu? Esses satélites que já tinham ido à órbita, né? Os foguetes que já tinham ido à órbita. Eu fiquei impressionada realmente com a alta tecnologia, né? E aquele momento ali brilhou mais ainda meus olhos, né, para as questões relacionadas à tecnologia, né? Realmente é uma questão para mim crucial
no desenvolvimento mesmo das pessoas, no desenvolvimento das soluções, né? Eu acredito muito na tecnologia e realmente foi por isso, né, que eu fiz essa viagem, trouxe de lá essa bagagem maravilhosa e essa paixão, né? Eu cheguei com a paixão aqui em Salvador maravilhosa, pensando o que é que eu faria com tamanha informação relacionadas à tecnologia, à alta tecnologia, aquela ali que eu encontrei lá na NASA, lá no Kennedy Space Center, no Cabo Canaveral, né? Então, quando eu cheguei aqui na Bahia, já fui direto para a faculdade fazer meus estudos, né? E aí vou continuando meus estudos pela questão realmente do parque tecnológico. Foquei para sempre questões relacionadas à tecnologia, a como eu aplico, como eu crio um ambiente tecnológico para que ele seja o melhor ambiente possível de sinergia, né? Aquele ambiente que você traz a solução da indústria para, ou melhor dizendo, das academias para a aplicabilidade da indústria, né? Então, foi aí que começou aí todo o meu processo mesmo de pensamento sobre essas questões relacionadas à tecnologia. Que legal, Aila, e isso acho que explica muito, assim, primeiro mostra um ponto, né, que muitas pessoas se perguntam, às vezes a nossa profissão, a nossa carreira, a disciplina que você escolhe para estudar e você não vê muita relação com o espaço, e olha como é que as coisas, o mundo vai, né, fazendo essas voltas e você é uma arquiteta, hoje uma empresária de sucesso na área espacial, mas como que as coisas acabam se interligando pela sua paixão pelos parques tecnológicos, etc. Aí, um ponto que você chamou bastante atenção, que eu queria reforçar mais, essa questão da sua experiência internacional. Como é que você vê essa questão da experiência internacional na formação e principalmente nesse setor nosso que a gente gosta tanto, que é o setor espacial? Qual a importância disso e quais dicas que você dá aí para os jovens aí que estão iniciando agora também ou pretendendo iniciar essa carreira no âmbito espacial? Eu diria, eu daria mais essa dica a quem precisa fomentar os jovens, que é uma coisa que eu também vou fazer dentro da minha empresa, que é promover essa experiência internacional, né? Por ter realmente eu conheci mais de 10 países diferentes, né? Grandes metrópoles mundiais mesmo, Paris, Berlim, Budapeste, Barcelona, Roma, Genebra, Argentina. Realmente conheci uma série de países das mais diversas culturas, né? E isso trouxe para mim uma visão, um olhar muito mais sem fronteiras, né? Aquele olhar em que você entende que existem problemas globais e que a gente tem que tratar de todos esses problemas de maneira comum, de maneira realmente sem fronteiras, né? E foi aí que realmente aí que realmente eu considero, né, que as experiências internacionais, principalmente falar outra língua, isso aí também foi uma das coisas que eu entendi da minha educação de qualidade, que eu tive acesso mesmo, e que eu acho que a gente tem que promover essa educação de qualidade, porque traz isso, traz essa possibilidade, traz esses instrumentos que fazem a gente conseguir se relacionar, né? E quanto mais a gente entende outras culturas, outras realidades, mais a gente abre a nossa mente para novas percepções. Da mesma forma que eu, trabalhando a minha mente na música, no balé, no inglês, em áreas diferentes, você consegue trabalhar a multidisciplinaridade mesmo na sua mente, você também traz das experiências internacionais tudo aquilo que me chamava a atenção nessas experiências que eu tive, né? Eu morei, por exemplo, 3 meses em Genebra, e aí foi suficiente, inclusive, para mim realmente perceber como é que são encaminhados as soluções mundiais desses problemas grandes que a gente tem, que acontecem, né? Porque em Genebra está lá todas as organizações mundiais, né? As organizações mundiais do comércio, do trabalho, né? Da ciência e tecnologia. Inclusive, eu fui lá na Organização Mundial da Ciência e Tecnologia, foi onde eu tive diversos contatos com as pessoas de lá, com diplomatas, com brasileiros que trabalhavam lá, com pessoas de lá que trabalhavam nessas organizações. E aí me traziam aí diversas experiências de como se relacionar, e aí é sempre a respeito dessa história, né? É primeiro quebrar essas barreiras na relação, né? Você saber que realmente o resto do mundo é uma extensão do seu país. O planeta Terra é uma coisa só, né? Então a gente tem que tratar, e já que os problemas de grandes dimensões exigem esforços coletivos, então está mais do que na hora mesmo da gente trabalhar as questões internacionais cada vez mais como um plantão mesmo, uma coisa que a gente traz para o nosso dia a dia.
né? Então, foi por isso mesmo que eu acredito, né, nessas experiências internacionais. Eu posso me aprofundar aqui dizendo que assim que eu me formei na Founder Institute, que eu já estava com a minha empresa já se estruturando, né, para ter mais certeza do meu negócio, a primeira coisa que eu fiz foi um business trip. A primeira coisa que eu fiz foi ir para a Europa, fazer um super tour para diversos assuntos relacionados ao setor espacial. E aí foi logo parar na Space Tech Expo, lá em Bremen, onde foi que eu tive diversas reuniões ali, B2B, com diversas empresas diferentes, aquelas empresas que cria realmente uma relação estreita pela sua necessidade. Então, eles tinham uma plataforma fantástica que criava uma relação entre o que eu precisava e a empresa que vinha falar comigo. Então, ali, a gente tinha diversas reuniões, mais de 20 reuniões por dia, né? E o conhecimento também de toda a realidade mundial, global, a respeito de satélites, microsatélites, nanosatélites, picosatélites. Lá tinham satélites do tamanho de uma carteira, né? Então, realmente é um ambiente que trouxe muita experiência para mim, para eu também trazer, né, toda essa experiência para o Brasil e toda essa experiência para tocar o meu negócio, entendendo como é que seriam as melhores estratégias mesmo de trabalhar isso. Aí, tanto que de lá eu fui para a Suíça, na Suíça fiz um encontro com uma empresa internacional, uma ONG, que faz o uso de sensores terrestres que precisam se comunicar com sensores satelitais, e ali eu já comecei a entender esse ambiente que pode, inclusive, se ampliar. Antes eu estava focada ali só em trabalhar as questões de proteção ambiental relacionadas às vegetações, quando eu percebi que a gente também tem condições de trabalhar com proteção animal, né? E depois daí eu fui para Portugal. Portugal foi maravilhoso também, porque eu conheci o Cluster Aeroespacial de Portugal, né, onde eu tive a oportunidade de ver então, o rol de empresas que eles tinham lá, o rol de empresas que eles ainda precisavam implantar para criar um ecossistema realmente pronto, né, para trabalhar realmente o setor espacial, e o quanto de fomento eles recebiam do governo, de subsídios, para realmente tocar o setor espacial, para tocar essas organizações, né? Estive na ESA Coimbra, onde eu tive também a oportunidade de ver a ESA-BIC funcionando como uma incubadora do setor espacial, específica do setor espacial, que é impressionante. Assim, eu estava, inclusive, no dia da formatura deles lá. Eram 10 pessoas que tinham se formado numa incubação dentro da ESA, né, totalmente paga pela ESA, e dali eles já saíam com diversos produtos já aplicáveis do mercado. Ali foi incrível também, foi uma excelente experiência. Fui na ESA ESRIM, lá da Itália, onde eu tive também um workshop de radar óptico, né, de sensores ópticos, que é onde eu desenvolvi bastante os meus conceitos sobre calibração de sensores, né, que eu trouxe para o Brasil. Então, eu fiz esse workshop também, encontrei com o inventor dos meus sensores, dos sensores que vão à órbita nos meus nanosatélites. Então, tivemos ali papos bem estreitos, né, sobre as necessidades que a gente teria realmente para colocar uma missão dessa para funcionar, já que ali eu estava trazendo realmente uma tecnologia de última geração, né, e que ainda, inclusive, ia ser testada. E aí ela foi testada, foi aprovada e ainda está sendo reconfigurada para eu utilizar nos meus nanosatélites já com uma nova configuração, né? Então, realmente, você entende dessa maneira. Em Portugal também fiz palestra na Uninova, lá incentivando os meninos das ciências da Terra lá, também para empreender no setor espacial. Assim, foi realmente uma imersão internacional maravilhosa, que me trouxe uma bagagem surreal, incrível mesmo, e que isso que eu faço. Olha, eu tive muita dificuldade em receber financiamentos para viagens, né? Porque sempre diziam, olha, ninguém financia viagem. Não, nem vá, não adianta. E quando eu pedi um financiamento de viagem, a pessoa queria me dar 10 mil reais e pegar 10% da minha empresa. Ou seja, assim, sabe, desconsiderando completamente, realmente, todos os valores da empresa, o valor que tem uma viagem, por exemplo, teve como essa, né, para as questões da ALIA, né? Então, foi aí que realmente dessa maneira que eu trago realmente, porque a importância disso, os meus funcionários eu combinei. Vão existir grupos dos meus funcionários e que vai ter sempre um que vai ter a oportunidade de uma experiência internacional com os meus parceiros internacionais. Como eu vou fazer um compartilhamento, né, de antenas, um compartilhamento de missão do nanosatélites, eles vão ter a oportunidade de ir para esses países, e é como um ponto lá do meu acordo para que eu realmente dê essa oportunidade para os meninos.
Olha, então o que vai chover de CV, de currículo aí após esse Space Café vai ser uma loucura, viu? Porque tenho Maravilha. certeza que isso é a ambição da maioria de nós. Eu também tive essa experiência internacional, realmente faz toda a diferença, ainda mais nesse âmbito espacial, né? Assim, realmente, obrigado pela sua explicação, que foi bastante compreensiva, né? E aí eu te pergunto, então foi daí, né, dessa sua experiência internacional que partiu esse seu interesse pelo espaço, e eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho do início da Alia, né, da empresa, e a importância. A gente já falou lá atrás, você já deu uma palhazinha também no tópico, mas era legal a gente aprofundar também. Esse programa de aceleração das startups feito pela Founder Institute Brasil. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso também para a gente. Isso, ó, minha paixão, como eu contei lá no começo, começou lá na NASA, né? Eu fiquei apaixonada, fui crescendo a paixão na medida que fui estudando e me aprofundando mesmo, né? Nesses sentidos de parque tecnológico, né? Desse ambiente perfeito para o desenvolvimento de pesquisa, de pegar a pesquisa realmente da academia e trazer para a aplicabilidade, né? Para trazer um fomento às empresas maiores, na medida que você fomenta uma quantidade, um crescimento de grande quantidade de empresas pequenas, né? Então, eu trouxe todos esses conceitos e isso tudo começou a ser um monte de ideia na minha cabeça que eu, como ser humano, eu não conseguiria dar conta de arrumar essa quantidade de ideias que eu vinha aí, né, elaborando durante muito tempo, muitos anos da minha vida, né? Foi então que eu descobri esse programa de aceleração da Founder Institute, que ele traz uma metodologia lá do Vale do Silício, que eu, inclusive, me referencio como um ponto de urbanismo em que você vê a diferença de transformação do local por conta da instalação de parques tecnológicos, da instalação do fomento à tecnologia, né? Então, ali, eles trazem, né, no parque, no Founder Institute, essa possibilidade de você acelerar, começando com uma early idea, que eles chamam, com uma ideia inicial. Você tem ali uma ideia inicial e dessa ideia inicial, essa metodologia traz um método tão eficiente que é também um método muito rígido que exige principalmente, primordialmente, o seu foco. Quando você se compromete para aquilo que você está montando, você consegue atingir os seus objetivos. E é, portanto, que é tão difícil o método e é tão difícil atingir os objetivos, traçando uma estruturação de uma empresa a partir de ideias que, pra você ter uma ideia, 75% das empresas desistem no final desse programa. Então, só assim, no final, só acaba 25% das empresas conseguem ficar, porque é aquela história de peça para sair. Eu mesmo precisava me dedicar 70 horas por semana, estudando em cima, me debruçando mesmo sobre as questões da metodologia que o Founder traz. Então, lá ele traz aquilo que a gente enxerga como nossa visão, nossas capacidades, nossas habilidades e toda a ideia que a gente está querendo estruturar. Então, a gente faz uma pesquisa muito aprofundada de mercado, muito aprofundada dos serviços, dos produtos, inclusive, principalmente, nas questões relacionadas a que problemas estamos resolvendo. Né? Então, a primeira e primordial pergunta de qualquer programa como esse de aceleração é que problema vocês estão resolvendo? Né? Porque antigamente, quando existia o fomento às empresas, as empresas focavam mais na questão do lucro, né? Do capital. Nós vamos focar na questão atualmente, quando acontecem esses tipos de pensamentos atuais, contemporâneos, é sobre que problemas vamos resolver, mais do que quanto é de lucro que vamos ter. A gente quer saber se o lucro vai ser suficiente para o problema que a gente precisa resolver. Né? Então, a gente traz um monte de novidade, né, num programa como esse de aceleração. Né? Foi nesse programa de aceleração em que, inclusive, eu saí desse programa, me formei com muita dificuldade, porque na Bahia, né, empreendedora do setor espacial, chegando com uma ideia inicial e falando sobre setor espacial, era sempre assim, sempre tomava bomba, como fala assim, eu sempre tirava nota baixa, significava que eu tinha que redobrar meus esforços e aí me esforçar mais ainda para estudar mais ainda para trazer um produto, senão eu estava fora. Então, realmente foi muito rígido, foi um processo muito rígido que eu passei e muito importante para realmente ter a certeza de que eu estava ali empreendendo uma empresa que está, né,
está com todas as orientações para ter sucesso. Né? Então, aí, com toda a orientação, com todo o meu comprometimento, né, pessoal, foi aí que eu fundei a Lia, assim que eu me formei no Founder Institute. Mesmo assim, e aí a gente continua ainda parceiros das outras empresas que se formaram. Então, ali também é legal, porque você vai sempre trocando ideias sobre cada uma que vai se desenvolvendo, o que foi que aconteceu com cada uma. Então, isso também traz uma percepção maravilhosa sobre quais são as dificuldades que as startups passam no Brasil, quais são as dificuldades que a gente tem para vencer essas barreiras de entrada no mercado, né? Então a gente mantém até hoje, inclusive, esse grupo de startups que se formou junto, né? E aí tratando realmente um dos outros, né? O cuidado um com o outro sobre o que vem acontecendo. E olha que cada uma é diferente da outra, viu? Só a minha é do setor espacial. Até hoje, no Brasil inteiro, não existiu nenhuma empresa que se formasse pelo founder que fosse do setor espacial. Então, aí, mais uma vez, aí, o pioneirismo, né? E daí saiu uma pré-incubadora. Eu fui fazer uma incubadora no Sebrae Lab aqui da Bahia, para ter mais proficiência nas questões do business, né? Então, eu trabalhei um pouco mais as questões do business com o Sebrae me deu esse apoio aqui na Bahia. Aí é tanto que eu fiz um concurso internacional de empreendedorismo, viu? E olha, foi bem legal a minha colocação. A gente ficou entre os 100 de mais de 175 mil inscritos nesse concurso. Aqui no Brasil fomos 5 escolhidos, nós 5 fomos para a final, lá para o top 100 desse concurso internacional de empreendedorismo, né? Então foi aí que eu comecei realmente, né, o processo mesmo da Lia, né? Foi aí que eu percebi aqui na Bahia também, enquanto a gente tinha de expertises, o quanto eu tinha centros tecnológicos de alta qualidade, né? Como o Cimatec, por exemplo. O Cimatec é o projeto do Cimatec, ele tem o maior supercomputador aqui da América Latina. Ele tem um supercomputador maior do mundo ele está lá em 300, no lugar de 300, naquele que está em 300 dos maiores computadores do mundo. Então, a gente tem aqui na Bahia também um fomento muito grande para a tecnologia, né? Então, eu saí aliando tudo isso aí, aliando, aliando e aliados. E aí trouxe a Lia. Sim. Pois é, não, eu ia justamente te perguntar isso, porque uma das perguntas que eu acho que provavelmente todos têm, muitos vão fazer, é exatamente essa questão da dificuldade de se empreender no Brasil, né? Então eu ia te fazer seria a próxima pergunta. Mas, por outro lado, você também tocou num ponto que sempre me chama atenção e me chamou muita atenção quando a gente teve nossa última conversa. Você falou do Sebrae, você falou da Força Aérea, do IAV, do DCTA, né, desses órgãos estaduais aí na Bahia. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe das dificuldades, e só eu não posso falar isso, mas você pode, nessa questão da dificuldade de se empreender, né, no setor espacial no Brasil, mas, por outro lado, né, a gente também tem serviços, muitos deles públicos, que auxiliam e muito e dão esse suporte inicial aos empreendedores. Então, eu queria que você falasse um pouco de ambos, assim, das dificuldades e também sobre aquela questão da Força Aérea, você já falou também aqui sobre o Sebrae. Como é que você faz aí um balance aí para a gente, na sua experiência na Lia, por favor? Legal de tocar no assunto, realmente não tinha tocado ainda no assunto, mas também foi outro concurso que eu fiz, assim, antes um pouco de fazer essa minha viagem para a Europa, esse business trip aí, eu tive uma sorte de ser chamada, de ter sido uma finalista do concurso do Amazônia Challenge, promovido pela Força Aérea Brasileira. E aí, de última hora, me chamaram dizendo, olha, você foi finalista, aí lá venha para aqui, para São Paulo. E eu já de malas prontas para ir para a Europa, falei, tá bom. Aí consegui uma passagem para passar em São Paulo, para fazer essa rápida passagem lá em Sorocaba e participar do Amazônia Challenge, onde eu ganhei a final, junto com mais outras 2 empresas. E a gente ganhou uma possibilidade, essa daí, de evoluir o conceito, os nossos conceitos, fazermos provas de conceitos dentro do Instituto de Estudos Avançados da Força Aérea. Foi aí, então, que eu realmente tive
a sorte, a grande sorte, eu diria assim, realmente, de depois que eu voltei da minha trip internacional, eu já fui direto para São Paulo, já nem voltei mais para Salvador, porque realmente eu ia ser recebida lá no IAV para tratar dos assuntos realmente relacionados à missão dali, de que maneira eles conseguiam suprir meus gargalos tecnológicos ali, né? Então foi aí que eu percebi que ali era um instituto de alta tecnologia, de alta qualidade. O diretor do instituto na época, o Dr. Lester, uma pessoa magnífica, que tem uma visão de empreendedorismo, uma visão de tecnologia, uma visão realmente ampla sobre quais são os pontos que a gente consegue atuar assim, com excelência para resolver para trazer soluções aqui para o Brasil, né? Então lá, inclusive, eu ganhei essa prova de conceito, terminei a minha prova de conceito, elaborando as questões dos meus campos de calibração, e ali a gente já percebeu que a minha missão ainda precisava de mais pontos, ainda precisava de mais imersões, mais mentorias, mais participação desses institutos. Foi aí que eu fechei um memorando de acordo com o DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, e esse memorando me permite trabalhar com o Centro Espacial do ITA, com o ITA, com o Instituto de Estudos Avançados do ITA, e recebendo deles, então, uma quantidade imensa de coisas que só fazem contribuir na missão da LIA, né? Como eu posso contar com a simulação de órbita, eu posso contar com o treinamento dos nossos controladores de satélite e foguetes, né? Eu posso contar com as instalações, inclusive, para fazer as simulações dos nossos controles, né? Então, realmente, por um lado, a gente sente e ressente, né, sente falta do financiamento na questão realmente financeira, monetária, e isso é uma falta muito grande mesmo que acontece no Brasil, porque, além de tudo, quando você é um CEO, quando você está montando uma empresa, para que essa empresa realmente dê certo, você tem que ser full-time. Né? Você tem que estar trabalhando ali 100% para a sua empresa. Inclusive, quando o investidor pergunta, ele quer saber se você está 100%, porque ele não vai colocar o dinheiro ali numa empresa que você não está 100% nessa empresa. Então, para você se manter 100% numa empresa brasileira sem receber dinheiro, é complicado. Né? Então, é por aí que vão as complicações financeiras, mas existe essa quantidade fantástica, realmente, que a gente pode ter acesso. Inclusive, o Centro Espacial do ITA afirma, reafirma e confirma que estão lá prontos para receber as empresas do setor espacial, para ajudarem seus gargalos tecnológicos, seja lá qual for. A missão da ALIA tem um tipo de missão que eu vou precisar de determinadas coisas, existem missões de foguetes que precisam de outros detalhes, qualquer um tem essa oportunidade, essa capacidade realmente de dispor dessas altas qualidades mesmo desses institutos, né? E por isso que eu realmente deixo a dica aqui realmente de quando a gente tem problemas de gargalos tecnológicos, existem aqui no Brasil institutos magníficos mesmo, que dão essa oportunidade de nos dar esse suporte, né? Tanto que, assim, enumerando as dificuldades, eu coloquei, assim, digamos, maior dificuldade primeiro é entender qual é o seu tipo de empresa. Porque uma empresa do setor espacial pode ser aquela empresa que esteja desenvolvendo a tecnologia dentro da sua própria empresa, ou pode ser aquela empresa que está se utilizando de tecnologia existente para criar uma solução rápida. Existem aí dois tempos. Essa empresa que desenvolve a tecnologia dentro da sua própria empresa ainda vai demorar até trazer uma resposta para o mercado. Né? A outra empresa que pega uma solução existente, e olha como eu te falei, eu peguei o sensor o primeiro sensor, primeira configuração do sensor para os meus satélites, eu já tenho uma segunda configuração do setor, ou seja, a tecnologia que eu estou pegando é de ponta, é de última geração, para resolver um problema atual. Então, e aí, no meu ver, eu queria resolver um problema agora. Eu não posso mais esperar 2 anos, nem 3 anos desenvolvendo uma pesquisa ou desenvolvendo um produto que eu ainda vou testar, que eu ainda vou tentar ser aprovado para depois lançar no mercado. Então, aí foi a estratégia. Existem essas estratégias. Quando você tem essa estratégia do tempo, né, do desenvolvimento, que você tem tempo para desenvolver o projeto, aí você tem como pegar linhas de financiamentos, né? Então, aí a outra coisa bacana que eu vi em São Paulo é que
a FAPESP dá uma quantidade imensa mesmo de linhas de crédito diferente para todos os tipos de pesquisa tecnológica. Eu fiquei tão impressionada que eu estava quase mudando o meu CNPJ da Bahia para São Paulo, porque lá em São Paulo tinha essa quantidade imensa mesmo de linhas de crédito. E foi uma das coisas que eu disse assim, aí está uma coisa que a gente precisa dizer, né, afirmar que a gente precisa mais igualdade nessas linhas de crédito por todos os estados do país. Né? Porque hoje em dia, em todos os estados do país, vai existir um instituto tecnológico de referência, vai existir faculdade de aeroespacial, entendeu? De engenharia aeroespacial. A UFMA, por exemplo, hoje em dia está montando, tem um curso de engenharia aeroespacial lá. Né? Então, é mais do que importante que lá tivesse já um rol de possibilidades de linha de crédito para os meninos começarem a pesquisar de agora. Né? E lá por ser lá, né? Por ser Alcântara, né? A sede de... Ainda mais por ser Alcântara, exatamente, né? Aí é tanto que a Lia vai colocar lá uma próxima estação, a nossa primeira estação vai ser na Bahia, e a segunda estação lá no Maranhão, e dessa estação do Maranhão eu vou trazer esses meninos para dentro da Lia para fazer capacitação, que é uma outra coisa muito importante que a gente pode fazer dentro das nossas empresas, é isso, é trazer a capacitação para deixar esses meninos prontos para qualquer coisa do mercado. Ou para eles mesmos empreenderem, ou para eles irem para o mercado trabalhar, né, capacitados e habilitados. É tanto que eu fiz realmente uma relação lá com o professor Luiz, o professor Brito, para trazer esses meninos para dentro da Lia, para a gente criar essas capacitações. Né? Então, a dificuldade, voltando aí ao assunto da dificuldade, é essa. Essa empresa que depois que se formou, depois desenvolveu seu produto, testou seu produto, para ele sair para o mercado, aí ele precisa de uma formatação multidisciplinar. Que aí tem outra dificuldade que a gente tem brasileira, que é ainda não temos o envolvimento de todas as áreas para suprir as questões que a gente precisa de empresas mesmo, empresariais, para montar uma empresa do setor espacial. E aqui está de prova um profissional do direito, uma sumidade do direito espacial brasileiro, para entender realmente para entender que a gente precisa do direito, né, dentro das nossas empresas. A gente precisa do direito. O direito é o primeiro. Graças a Deus eu tenho o doutor Francisco comigo hoje em dia, que é PhD do Direito Internacional Ambiental, que é doutor, acabou de ser doutor do Direito Espacial agora. E aí, esse daí é a melhor parceria que um CEO pode ter na vida, é alguém do direito. Alguém que entenda o que você precisa para trazer aquela quantidade de segurança que você precisa para atuar em qualquer atividade. Porque a legislação, além de tudo, faz isso, né? Ele cria um ambiente propício para você atuar, né, dentro daquela qualidade, dentro daquela segurança, né? E aí também eu trago outra questão também que é muito importante, que é de como esses financiadores, de como a gente pode trabalhar, né, a legislação brasileira, principalmente para realmente ser, né, mais adequada ao nosso ambiente, criar um ambiente mais propício, né, para a gente trabalhar. Né? Exato, não, e eu acho que você tocou num ponto que realmente a gente já fala há algum tempo, né? A questão da interdisciplinariedade, assim, as atividades espaciais, elas não se caracterizam só por você não se forma só em engenharia aeroespacial e pronto, e acabou, e não tem mais nenhuma. Não, muito pelo contrário, a gente está vendo aí essa gama de profissões que acabam se interligando, né? E da necessidade mesmo que os estudos sejam feitos de forma interdisciplinar, justamente para que a gente acompanhe e tenha essa visão macro da questão espacial. Então, acho que você tocou num ponto muito interessante. E aí, puxando agora um pouquinho aqui para o direito espacial, e já quase a gente chegando para o fim aqui da sua exposição, e a gente vai partir para as perguntas, infelizmente, porque a gente tinha aqui a tarde inteira para falar aqui sobre várias coisas assim, né? A gente passaria aqui dias aqui falando de forma entusiasta da IA, mas vamos lá. Vamos lá. Então, mas eu quero te fazer uma pergunta, agora uma pergunta mais para o direito espacial, puxando sardinha aqui para o meu lado, para o do Francisco. Aliás, Francisco, parabéns aí pelo seu doutorado, é uma ótima escolha realmente. Mas eu ia te perguntar aqui duas questões rápidas, assim, se você pudesse falar rapidamente. Uma primeira, que eu acho que é importante, essa questão da aliança das startups espaciais brasileiras, né? Ou seja, você, né, sendo uma das pioneiras aí, vendo esses problemas, compartilhar
as soluções, as dificuldades, mas também as soluções, que não adianta a gente só ficar falando de problema e não apresentar solução. Eu acho que você fala muito mais em solução do que problema. Então, já é um ótimo endereçamento aí. E também, se você pudesse dar só uma palhinha, o que você acha do projeto de lei complementar 146, que eu sei que você participou ativamente das discussões, né? Para quem não sabe, o projeto de lei complementar 146 de 2019 é o que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. É um projeto que já está em fase bem avançada no parlamento e acredito que aí nas próximas semanas, nos próximos meses, já deve estar sendo encaminhado para a Presidência da República para sanção. Então, se você puder falar só um pouquinho desses dois e aí depois a gente vai, infelizmente, encaminhando aqui para o final, mas para as perguntas ainda. Tá joia, não tem problema não. Então eu falo rapidamente do marco legal da seguinte maneira, né? Até inclusive por conta dessa formatação mesmo da nossa aliança das startups do Brasil, né? Lá no começo nós começamos a nos reunir, poucos empresários, éramos 4 ou 5 empresários reunidos para conversar sobre as nossas dificuldades. E exatamente isso aqui que eu estava colocando. Esse gap que acontece depois que o pesquisador desenvolveu o seu produto e não consegue levar para o mercado, né? Então, o que acontece, né? Para que a legislação seja altamente eficiente e atenda às nossas necessidades, a gente precisa, então, dialogar. Então, a gente precisa, como você falou, levar soluções, encaminhar soluções. Quem vai saber mais as dores somos nós. Então, para isso que a gente montou realmente essa Aliança Brasileira das Startups do Setor Espacial, para garantir que nós tivéssemos voz diante das instituições. Voz que eu digo assim é formal mesmo, para a gente ter uma formalidade diante das instituições, poder dialogar com a Agência Espacial Brasileira, poder dialogar com o governo, para a gente realmente trazer as nossas apreensões, mesmo como startups do setor espacial, trazendo a nossa realidade diária, a nossa rotina e todos os problemas que a gente poderia resolver, né? Aí, no apanhado geral do marco legal, quando eu levei, inclusive, para o deputado, que é um dos deputados da comissão mista, que eu levei como alia, né, e cada um e todo mundo tem o direito também de consultar, ou de falar, de se expor, né, de expor as suas ideias para os deputados, para os senadores. Então, eu fui lá como instituição alia, né, e conversei junto com o doutor Francisco, conversamos com os assessores do deputado e trouxemos uma série de pontos, né? E aí pronto, tem diversos pontos que vão estar relacionados a esses fomentos, a financiamento, a esses fomentos de grupos de apoio, por exemplo, jurídico, né? Eu mesmo recebo um apoio jurídico fantástico da instituição italiana que dá suporte aos países latino-americanos. Eu consigo receber uma consultoria da mais alta qualidade da doutora Tatiana, que inclusive está aqui assistindo a gente. Eu vi ali está aqui, um abraço, doutora Tatiana, obrigado pela presença. Exato, obrigada pela presença, pela audiência, pelo suporte que ela dá a gente desde o início, desde quando ela soube do nosso projeto de aliança e quando ela soube que a gente se envolvia realmente, né, em trabalhar um ambiente mais propício para as próximas gerações que vierem. Então, a gente realmente tratou isso aí, um assunto muito sério, e trouxemos diversos exemplos da Itália. A Itália realmente tem diversos exemplos de subsídio que o governo dá para as empresas no início, então as empresas não morrem naquele dead valley, naquele momento inicial ali crucial da empresa, entendeu? Ele traz subsídios, por exemplo, eles quem fazem os pagamentos dos funcionários de alta tecnologia, digamos que fosse aqui no Brasil, eu diria que é um CNPq fazendo uma relação com uma startup, né? Um CNPq bancando a bolsa de um pesquisador, de uma pessoa que desenvolva a tecnologia ali, e a gente consiga ter aquela pessoa ali suprindo o nosso gargalo tecnológico e avançando para o próximo passo. Né? Então, isso aí tudo é um envolvimento importante mesmo, né, geral do Estado em relação às questões, porque legislação é isso, legislação é criar aquele ambiente fantástico e maravilhoso para a gente deslanchar com as nossas atividades, e não aquele impeditivo, aquele que trata de questão que aumenta a burocracia para piorar a situação. Então, ao contrário, a gente quer desburocratizar, a gente quer diminuir essas diferenças, a gente quer trazer fomento, né? Então, no modo geral, assim, eu diria que o que eu comentaria é isso. Inclusive, vou comentar que na minha empresa, eu vou montar um conselho jurídico, só jurídico, porque eu entendo que se vocês estiverem o tempo inteiro se debruçando, né, sobre as demandas atuais e o planejamento para as coisas futuras, vocês vão trazer soluções magníficas. E aí não só para a empresa,
para também todas as próximas empresas que virão, nessas contribuições para a legislação, também trazer essa legislação para o nosso ambiente, né? E aí é isso. Legisladores, vocês precisam ouvir as pessoas específicas do assunto. Então, nos escute. Pode ser de maneira formal, por uma questão de aliança, pode ser de uma maneira individual, como eu sempre me disponho. Eu sempre me disponho de qualquer maneira. Eu sou uma aliança em si. Eu sou uma pessoa que trata o tempo inteiro de trazer alianças, de criar alianças, faço parcerias, inclusive parcerias globais. A gente estava até comentando, né, que eu ganho subsídio indireto, né, porque eu consegui uma estratégia maravilhosa de trabalhar em parcerias globais, que essas parcerias globais recebem subsídios dos seus governos e podem trabalhar de forma gratuita em atendimento ao setor espacial. Então, eu posso receber esses serviços, essas atividades, porque eles estão sendo lá promovidos e sendo suportados pelos seus governos. E aí, mais uma dica para a gente fazer aqui também no Brasil, né? Então, tudo isso aí são dicas, e aí não para por aqui mesmo, precisaria de outro programa. Pois é, precisaria de vários aqui, eu tenho certeza, e todo mundo que está aqui, que vai assistir depois também, tenho certeza que tem interesse nos temas que são fantásticos mesmo. Mas eu queria, rapidamente, antes da gente passar para as perguntas, eu já até tenho ali as perguntas mais ou menos mapeadas, então que você falasse, aí poder de síntese agora, hein, Aila? Futuro da empresa e Agenda 2030, assim, como é que 2030 da ONU, né, para ficar claro. Como é que vocês trabalham isso e a questão para o futuro, e aí a gente passa para as perguntas. Me perdoe, Ian, eu tive um pequeno probleminha aqui do áudio, dessa vez fui eu. Não, tudo bem. Está me ouvindo agora? Eu vou desligar aqui para poder ter o som daqui do computador. Pronto, já estou com o som do computador. Está me ouvindo? Eu não escutei suas últimas coisas, me perdoe. Tá, você está me ouvindo agora? Eu sim, te escuto. Então tá ótimo. Não, eu vou repetir aqui. Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer o poder de síntese aqui em 5 minutinhos muito breves aqui para você fazer as considerações finais para a gente poder passar para as perguntas. Até já mapeei aqui as perguntas. Mas você falasse para a gente aqui rapidinho assim, futuro da empresa, o que você pensa para o futuro dela e como que você joga isso daí. Eu sei que você fala muito nessa questão da Agenda 2030 da ONU, né? E como que você encara as atividades da empresa em relação a isso? Maravilha. Eu até enumerei aqui para ser mais rápido e mais, né, objetivo em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque essa agenda, antigamente as empresas, como eu falei lá no início, as empresas eram financiadas e o requisito inicial da empresa ser financiada era algum envolvimento com questões sociais ou algum envolvimento com as questões ambientais. Hoje em dia, a gente monta empresa já diretamente relacionada à necessidade de resolver alguns problemas, né? E por isso a Alia consegue resolver uma quantidade imensa desses problemas que existem e que existem essas soluções para o desenvolvimento sustentável, assim, até pelo fato, por exemplo, né, a gente é uma empresa que traz aqui para o sertão baiano, para você ter uma ideia, né, uma característica, uma peculiar, por exemplo, de calibração de sensores. Nas calibrações dos sensores que a gente vai ter da Ali aqui, a gente vai criar sistemas de vegetação, por exemplo, que é uma ILPF, é uma integração entre lavoura, pecuária e floresta. Isso daí vai servir para mim testar e ficar treinando os meus sensores em órbita. É um learning machine. Dessa maneira, quando eu estou treinando os sensores em órbita e colocando uma integração entre lavoura, plantação e floresta, que inclusive é um modelo da Embrapa, imagina, esse modelo, quando começa a funcionar, ele começa a ser replicado ali na região. Então, as pessoas já começam a entender que esse modelo funciona, começam a replicar esse modelo e começa, então, a atuação em relação à questão de pobreza, em relação à questão de produção de alimentos, em relação às questões que a gente precisa tomar conta mesmo da agenda para funcionar. Então, é um trabalho decente que eu vou impactar, né, na agenda, por exemplo, número 8, a gente trabalha o trabalho decente, porque eu trago esses trabalhos com especialidade dentro da Alia, como a gente vai monitorar, né, por observação da terra, os principais ativos, os commodities brasileiros, por exemplo, eu estou impactando, então, na agricultura, na mineração, na exploração do óleo e petróleo, né, do gás, na exploração também, na proteção ambiental. Então, a gente está garantindo aqui vida debaixo d'água, porque lá a gente também vai ter nos nossos campos de calibração sensores que vão estar sendo treinados para reconhecimento de coisas nas águas.
água poluída, água com mancha de petróleo dentro. Então, toda hora que esse sensor passar num lugar que tem mancha de petróleo, ele vai reconhecer. Então, dessa maneira, a gente está impactando sobre águas poluídas, sobre sanitarização das águas, sobre vida debaixo das águas, né? Na floresta, a gente também consegue fazer reconhecimento de queimadas com nossos sensores. Então, a gente também está promovendo um impacto na vida na terra, na questão ambiental das florestas, né? Isso aí só pelo lado, inclusive, do nanosatélite, né? Pelo lado, isso aí, né, da estação terrestre, por exemplo, né, que eu trago isso aí, educação de qualidade, incentivo à inovação, incentivo à tecnologia, incentivo à indústria de tecnologia, né? Então aí consigo também uma coisa muito importante, energia limpa, que é o número 7, energia limpa e acessível, porque a gente vai garantir lá, olha, no sertão baiano, a disponibilidade de sol é imensa, a radiação solar é incrível. Então, eu vou utilizar painéis solares, vou fazer uma fazenda de painéis solares, vou colocar duas torres de energia eólica e vou trazer uma coisa peculiar que tem nessa região, a água termal, que eu tenho lá debaixo da terra, que lá tem uma área, inclusive, que se chama jorro, que sai água quente a 43 graus de temperatura. Então, eu vou utilizar esses 3 sistemas de energia limpa para ali, para chegar um dia e ser 100% energia limpa, a ponto de que o excedente eu ainda jogo na rede de energia elétrica da concessionária baiana e ela distribui essa energia elétrica aí, ou me traz em forma de crédito e eu distribuo, ou distribui essa energia limpa aí para as pessoas. Então, é mais um impacto que a gente também transforma. Igualdade de gênero sem falar, né? Porque aqui, como líder baiana, brasileira, mulher, né? Eu estou colocando e inspirando outras mulheres também a esse tipo de posicionamento também, né? Nos posicionamentos de liderança, eu acho isso muito importante. E, assim, finalizando, mais ou menos dando passada rápido em tudo, viu? Teria muito mais coisa para falar. Ou não, e a gente teria aqui muito mais interesse de ficar ouvindo, porque realmente, infelizmente, essa questão do tempo ela é complicada. Mas aí deu para correr, ainda bem que eu anotei, porque aí deu para correr, e deu para entender que, finalizando, inclusive, de todas as questões, inclusive a última, a 17ª, que são essas parcerias globais, né? A parceria global traz uma sustentabilidade incrível para o projeto da ALIA, porque a gente cria o quê? Compartilhamento de missão. Em vez de cada um país precisar ter uma constelação de 15, 20, 30 satélites, a gente tem 3 países com 20, 30, 40 satélites. Então, a gente diminui a quantidade de satélites na órbita, a quantidade de foguetes que estão levando esses satélites à órbita. Então, a gente cria uma sustentabilidade maior por esse lado. A gente faz o compartilhamento global de estações terrestres, por exemplo. Então a gente faz aquela troca internacional de dados e que dá essa possibilidade também. Eu cresço aqui e a outra empresa cresce lá também. Então a gente divide cliente, então a gente está crescendo aí junto, está criando um crescimento mútuo, né? Para isso, inclusive, a gente está criando aqui na ALIA um protocolo de segurança máxima para garantir parceria global. Porque parceria global precisa realmente de muito cuidado com a questão de soberania, com a questão dos dados, né, que vão circular entre lá e cá. Então, além de uma nuvem privada que já tem a sua segurança própria, a gente vai dar um plus de segurança cibernética, colocar o blockchain, fazer comunicação mais entre satélites do que por nuvem, para garantir que esses dados aí, e garantir que a parceria global se dê mesmo de fato, para que a gente consiga mesmo o sucesso dessas missões aí. Então, esse é um apanhado, assim, geral, foi bem legal. Não, pessoal, eu acho que... Os meus parceiros aqui, né, que eu tenho diversas parcerias internacionais, né, eu tenho a Tian Lian, eu tenho o pessoal de aqui, ó, que o Eldridge está aqui, como representante de Angola. Vou fazer uma pergunta dele. Eles vão trabalhar com a gente com as questões dos sensores, tem a Leanspace da França, tem a ESABI, que é a Zezrin, a ILA, a Skolkovo, que é uma empresa lá da Rússia, viu? Até com a Rússia a gente está estabelecendo comunicações e parcerias, né? Que eles trazem lá, tem um hub mesmo de tecnologia, que faz o fomento também do setor espacial, né? E eu já estou lá conversando com o Roscosmos Bank para a gente ver as possibilidades de financiamento mundial aí, que é por onde eu estou indo realmente, já que a gente tem tanta dificuldade aqui pelo Brasil. E no mais é isso aí, é um monte de muita coisa. Então, Aila, olha, realmente, muito obrigado. Infelizmente, eu sempre fico nessa situação ruim, né? Sobra para mim, eu que tenho que fazer o controle do tempo. Gostaria de ficar aqui muito tempo falando com você, porque é realmente incrível como as coisas se casam, né? Como que nada é feito por acaso. Essa questão
do seu empreendedorismo espacial, como tudo está interligado com as próprias questões da Terra, é nessas questões também que a gente vê como a atividade espacial é importante para a humanidade, né? Então, eu queria te agradecer. Eu vou passar para as perguntas, porque realmente o nosso tempo já está estourado lá. Daqui a pouco o Thorsten, com o tempo dele suíço/alemão, vai nos chamar a atenção. Então, vou começar aqui pelo Alessandro Carvalho, nosso assessor internacional da Agência Espacial. Muito obrigado, Alessandro, pela presença, pela pergunta. Oi, Alessandro. Ele fala aqui, parabéns a Ilha pela apresentação, e aí ele pergunta, considerando que o Brasil possui diversos centros de excelência em tecnologias, na sua visão e experiência, como as empresas e startups brasileiras poderiam se inserir no mercado espacial internacional? Eu acho que até um pouco você já colocou lá no início, né? O que seria essencial para o sucesso de nossos empreendimentos no contexto atual? Toda essa série de legislação que a gente veio tocando no assunto aqui, né, de suporte financeiro para as empresas no início, né? No início a gente não tem aqui no Brasil ainda um suporte de capital anjo, né? Então, realmente, para o setor espacial, eu estou falando assim, porque ainda estamos precisando educar os nossos financiadores para eles entenderem o nosso modelo de negócio, inclusive saberem que esse mercado do satélite está crescendo a 20% por ano. A 20%. Tem muito poucos mercados que crescem nessa velocidade. Se você bem perceber, toda semana, diversos lançamentos de foguetes levando diversos satélites à órbita. Então, é um crescimento exponencial isso aí. Então, a gente tem que fazer com que os nossos investidores nacionais, tanto investidores privados como públicos, entendam melhor o nosso modelo de negócio e saibam que nesse início de carreira de uma startup como essa, a gente precisa muito mais de subsídio do que qualquer uma outra empresa, porque a gente não tem como testar os nossos equipamentos sem nenhum subsídio, sem nenhum recurso. Então, isso aí é muito importante mesmo. Aquela estratégia que eu estava fazendo, que eu acho bacana, interessante, a gente aproveitar todos esses centros de tecnologias brasileiros para nos dar todo esse suporte que a gente precisa. Para a gente ter, inclusive, todo esse papel aí, que uma vez eu escutei um investidor aqui dizendo assim, olha, a gente não investe em vocês não, porque vocês só têm PPT. Olha, isso aí é uma mentira enorme, porque eu vou te dizer, a gente está sofrendo due diligence, que é aquilo que os investidores fazem para poder saber todos os passos a passo da nossa empresa, os detalhes mais íntimos da nossa empresa. Nesses detalhes, a gente precisa realmente colocar, para você ter uma ideia, pelo menos 13 pastas, em cada pasta uma diversidade de documentos. Então, esses documentos, essas pastas, tudo ali é que prova que você tem realmente ali uma empresa com uma missão séria, com um projeto sério, que pode ser financiado porque está dando garantias reais de que aquilo vai acontecer. E a garantia não é tem um imóvel, a garantia não é receita passada, porque eu não tenho receita passada. Não tem como uma startup ter receita passada para provar que a gente vai conseguir dar o retorno. Ele tem que ler aí o mercado, que é o que o mercado está indicando. O mercado está indicando esse crescimento, esse vetor de crescimento de mais de 20%. Então, esse mercado já está indicando que se você investe, você tem retorno, né? Cada vez mais a gente está diminuindo os problemas, os riscos. Inclusive, a gente paga muito caro pelos seguros justamente para evitar qualquer risco. Esses aí, que se o investidor tiver medo de que o avião ou que o foguete exploda, não tem problema, a gente tem um seguro lá que está garantindo que não aconteça esse tipo de coisa. Então, isso aí é a maneira mais eficaz, realmente, é buscar as estratégias de suporte desses institutos tecnológicos, dar um suporte financeiro para as empresas no momento inicial. E se tiver com muito medo de dar diretamente ali o suporte financeiro, então cria aqueles intermediários que são empresas que têm a capacidade de fazer auditoria lá e cá. Ele tem condições de auditar a sua empresa, ver quais são os pontos os aspectos que você precisa desenvolver para estar atrativo para o investidor. E cria para o investidor uma garantia de que quando ele investir naquela empresa ali, ele vai ter a certeza do retorno dos seus investimentos, né? Então, também existe essa figura, que é uma outra figura que eu encontrei no âmbito internacional. O governo da China faz isso, ele financia empresas, ele subsidia as empresas para buscarem empresas receberem um financiamento de maneira segura, né? Então, realmente,
esse processo assim todo de envolvimento com os centros tecnológicos, busca de financiamento, é o que há assim, de melhor realmente para desenvolver uma empresa no setor espacial. E outra é o inglês. Fala inglês, faça um curso de inglês. Inglês hoje em dia está fácil. Na minha época, quando eu fiz, era super difícil. Só existia um curso de inglês aqui na Bahia. Depois eu fiz esse curso de inglês. Hoje em dia, não. Você tem 33 milhões aqui de possibilidades de aprender o inglês, ainda de maneira rápida. Eu estou falando assim porque isso facilita realmente essa saída para o mercado, que é um mercado global. O mercado do setor espacial é um mercado global. Não tem a menor condição de ser um mercado local. E tem um detalhe sobre questão mesmo também de importação. Como é que uma empresa de pequeno porte consegue importar um produto com taxas altíssimas de importação? Né? Então, é importante também prestar atenção. Isso nós falaremos na nossa aula de Direito Espacial na Unisantos, hein? Não estou fazendo propaganda, mas trataremos exatamente sobre esse tópico lá em Direito Nacional, mas não estou fazendo propaganda. Muito bom. Aila, posso fazer a próxima pergunta? Você falou que o Eldridge, não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele, ele é de Angola? Ele é de Angola, sim. De Angola, Eldridge. Então, está fazendo a próxima pergunta aqui. Um abraço para você, um abraço para todo mundo aí de Angola, um grande abraço fraterno aqui dos seus irmãos brasileiros aqui. Ele fala assim: eu gostaria de saber dos palestrantes o que acham sobre o futuro do empreendedorismo espacial no Brasil. Será que vamos ter um setor com muito apoio estatal ou ser um setor mais guiado pela demanda pública? Pelo que eu estou depreendendo aqui do que a gente já conversou, acho que vai mais pela segunda vertente. Mas, por favor, Aila. Olha, então, o Brasil essa orientação, por exemplo, que a gente está tendo, de que estão havendo esses estudos, que inclusive o doutor Ian participa, o doutor Francisco participa, que é dos estudos para a legislação do setor espacial, né? Que é para a gente trabalhar o programa espacial brasileiro. Se ele tiver alinhado, né, com as empresas privadas, com a questão das startups para o crescimento e trazer sob a legislação todo esse suporte, então a gente tem uma grande capacidade de crescer com o setor espacial privado. Mas eu estou achando que, igual a muitos outros países que eu tenho também passado, eu estou vendo que o governo está começando a entender que as empresas privadas têm mais mobilidade, têm mais condições de, às vezes, resolver problemas que dentro de uma instituição pública é mais complicado, demora mais para receber recurso, às vezes o recurso não vem da maneira mais perfeita, então se faltar uma coisa ali no detalhe, aí demora muito tempo para rever esse detalhe. Então, às vezes, a gente pode criar, e eu acredito que esse é o melhor ambiente, em que a gente crie essa condição para as startups se desenvolverem e traga do governo também essas possibilidades de incentivos financeiros, de incentivos em relação ao fomento tecnológico, né, as questões tecnológicas, os gargalos tecnológicos, e aí no futuro vai estar todo mundo se ajudando. Depois que eu fui no CERFA, que eu vi as armas apresentando seus modelos de sensoriamento remoto, eu percebi que é isso, a gente precisa de ajuda do setor privado, porque em vez de só lançar 1, 2 satélites, a gente estaria lançando 100, 200, para poder fazer realmente a necessidade valer, a necessidade de monitoramento do Brasil. Para a questão de proteção e defesa e para a questão de proteção ambiental, agricultura, atendimento aos commodities é outra. Então, isso aí pode estar combinado. É tanto que no futuro, como eu acredito no New Space, eu acredito na comunicação entre satélites para agilizar os alertas. Então, por exemplo, se nesse momento tiver o governo cheio de satélite e ali é cheio de satélite, a gente combina as comunicações, porque toda hora que eu vi alguma possibilidade de enchente, de queimada, eu já me comunico diretamente com o satélite brasileiro e aí a gente já tem lá umas soluções encaminhadas para os decisores, né, dessas soluções. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio, um balance mesmo, um equilíbrio entre os dois, sinergia, e um complementando o outro para os dois depois se ajudarem. Acho ótimo. Exato. Assim. E além que ajuda, como você falou bem, ajuda também na questão da número de satélites na órbita, enfim. A gente consegue aí o que a doutora Tatiana bate sempre nessa questão da sustentabilidade das operações espaciais, né? Bom, então, infelizmente, nós vamos ter que... Eu vou ler aqui a última pergunta do Vinícius. O Vinícius já estava aqui.
A Ilha vai responder. Vou deixar as outras, vou ler aqui ao vivo aqui as outras duas perguntas, mas aí a Ilha vai responder por e-mail, chat, alguma outra coisa. Pode ser assim? Então tá, o Vinícius fala assim, Vinícius, fala aí, você estava falando aí de falar inglês. O Vinícius é o cara que ele é um britânico falando inglês. É impressionante a qualidade do inglês do Vinícius, entendeu? Quem já teve oportunidade, como eu, de assistir uma palestra internacional do Vinícius, sabe que não é puxa-saquismo. O cara realmente é um lorde britânico falando. Aí ele fala assim, boa tarde, Aila. Primeiramente, parabéns pela trajetória. Ainda estou esperando a sua visita a Luxemburgo, eu também, para que possamos tomar um café. Eu sei que você e a Lia estão nas competentes mãos do seu CLO, Dr. Francisco Costa. Gostaria de ouvir de você as suas perspectivas e principais dificuldades que vocês têm enfrentado com relação ao regime jurídico e regulatório, aquilo que a gente já falou um pouco aqui, né? Para a operacionalização dos seus nanosatélites, desde a obtenção de licenças para a operação dos satélites, os slots orbitais e espectro de radiofrequência, e aí ele provavelmente está falando aqui da dificuldade junto à Anatel, né? Que é o órgão que cuida dessa parte específica, e todas as licenças e autorizações necessárias para as operações via satélite. E aí a gente poderia incluir aqui as licenças da Agência Espacial também. E assim, na sua opinião, quais as principais lacunas? Obrigado e grande abraço de Luxemburgo. Então você responde, depois eu faço as outras duas perguntas e infelizmente a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas aí a gente termina por aqui. Tá, joia, combinado. Não, então, realmente, nessa questão do pioneirismo, a gente vai encontrar lá situações ainda que não estão totalmente ajustadas a uma realidade de uma empresa de pequeno porte. Então, pode ser, por exemplo, né, que a gente chegue lá numa licença da Anatel e veja que a gente vai tratar de uma licença especial só porque ela não está especificada para empresas de pequeno porte. Então, eu vou pagar mais caro porque ela é especial. Então, isso é complicado porque eu sou empresa pequena. Então, às vezes, a complicação tem sido essa. É só porque a gente ainda não ajustou a nossa legislação a uma nova realidade mesmo atual, né? Então, para isso é que eu tenho buscado essas estratégias internacionais, né, de dividir internacionalmente essas missões, de criar essas estratégias internacionais, para eu poder dar os primeiros passos e aí garantindo dessa maneira como eu faço, me envolvendo com a aliança, me envolvendo com a legislação de forma bem estreita, né? Eu estou trazendo o tempo inteiro o doutor Francisco para essas discussões, né? Para a gente realmente tratar isso da melhor maneira para se ajustar, porque a gente não tem ajuste ainda não. Viu? A gente realmente ainda precisa rever muito essa questão relacionada às licenças, né? Quando eu tenho qualquer dificuldade, aí eu também volto naquela questão bacana que era da doutora Tatiana, à disposição através dessa instituição italiana do direito espacial. Então, se uma empresa sentir qualquer dificuldade ou problemas que ele precisa enfrentar relacionados ao direito espacial, bom, primeiro de tudo, pelo amor de Deus, tenha um CFO do seu lado. Tenha um chefe do jurídico, um CLO, melhor dizendo, um chefe legal do seu lado, um chefe do jurídico. Porque essa pessoa é que é a mais capacitada para tratar de qualquer assunto, né, relacionado ao direito. Então, realmente eu conto com o Francisco, a gente trabalha em conjunto para, inclusive, trazer essas estratégias, porque, às vezes, se a gente não encontra aqui na legislação brasileira, ou a gente sente alguma dificuldade na legislação brasileira, a gente já está criando outras estratégias para ir buscar, no âmbito internacional, os primeiros passos para depois voltar para o Brasil e trazer aquela solução feita, aquela solução ali conquistada, para que os próximos venham conquistando também, ou então trazendo as experiências para que a gente vai formatando aqui e cada vez mais ajustando esse ambiente. Por isso que eu acho muito legal que o Francisco participe desses grupos de estudo, porque ele está vivendo uma empresa do setor espacial e está vivendo a realidade, as nossas dificuldades, inclusive essas questões mesmo arbitrais internacionais é outra questão muito complicada, porque, por exemplo, para acontecer alguma arbitragem da minha empresa e eu ter que ir para o âmbito internacional responder, é complicado, é custoso e pode prejudicar o meu lado, né? Então, essas questões de corte arbitral também a gente precisa discutir mais, né? Para a gente realmente, quando fechar o acordo, a gente ter a realidade segura,
mesmo, a gente ter a segurança de que qualquer necessidade, qualquer conflito, a gente primeiro resolva na conversa, depois a gente resolva na conversa de novo, depois a gente continue tentando conversar. E aí, depois, lá para o quinto, a gente tenha um processo judicial que precise conversar em uma corte neutra. Aí eu concordo que tenha que ser uma corte neutra internacional para evitar determinadas situações em determinados países que puxam mais a legislação para o seu lado, e aí a gente pode acabar prejudicado, ou então prejudicar o caminhamento aí de uma missão que a gente precisa caminhar, né? Então sem mais ou menos por aí. Sem dúvida, e é bom você ter falado nisso, essa questão da arbitragem no âmbito espacial. O próprio Alessandro, que antecedeu aqui uma das perguntas, já tinha me pedido para a gente tratar sobre esse tema. Pode ser um dos temas do próximo Space Café, mas também está na minha ideia de trazer para o nosso seminário de Direito Espacial da OAB e a gente montar um painel para falar sobre a arbitragem no âmbito espacial e aí exatamente fazer essa diferenciação da arbitragem internacional, as vantagens e desvantagens da arbitragem nacional e etc. Então, você vê como é importante, né? Exatamente. Então, assim, isso tudo para dizer assim, olha, essa dor aqui a gente precisa resolver. Exato. Né? Porque se ninguém estivesse trabalhando com isso, a gente não quer se deparar com um acordo internacional e no final do acordo ali a gente tem que tratar de onde é que vai ser uma coisa complicada e complicar para o pequeno investidor aqui, exatamente. Então, vou só ler aqui as perguntas e vou finalizar agradecendo mais uma vez a Ila por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Você realmente deu um show. Quando eu te convidei para participar desse Space Café, primeiro, como você falou, eu sabia que você ia aceitar, porque você aceita mesmo. Se tiver, vamos marcar conversar meia-noite. Você vai lá, você está disponível. Verdade. E também essa questão muito obrigado por você ter aceitado, enfim, ter dado uma explicação aqui. A gente poderia falar muito mais, vamos ver se a gente marca aí depois. Inclusive, na nossa pós-graduação, quero te levar lá para você dar uma palestra aí mais longa, aí, 3, 4 horas com os nossos alunos. Então, vou só fazer as perguntas aqui e só para ler, porque registrar, e aí a gente passa para o encerramento. Bom, então, Recicle, do Paulo Pietrobon, fala assim, parabéns pela desenvoltura na oratória, Lia, acho que ele quis dizer a Ila, ou a Lia também, né? Porque a gente sabe dessa questão. Exato. Eu gostaria que você falasse sobre as aplicações das imagens hiperespectrais na agroindústria, no monitoramento ambiental e na mineração, áreas fundamentais para o avanço da competitividade brasileira no comércio internacional. Então, Paulo, fica a gente vai anotar aqui as perguntas e passar para ela responder oportunamente. O Vitali fala assim, your thoughts about the Alcântara project with Ukraine's participation. Então, aí ele depois falou aqui que poderia ser respondido mais tarde. Thank you, Vitali, thank you very much. E a Dayana, por fim, fala aqui, boa tarde, da Costa Rica, olha que legal. Parabéns a Ila pela apresentação. Você acha que usar o recurso networking é necessário para crescer no campo de engenharia aeroespacial? Mesmo se você estiver começando nos estudos universitários. Eu sou uma estudante de física pura. Então, gente, muito obrigado pelas perguntas. Essas perguntas vão ficar para depois. Thorsten, I think we did everything here. If you like to share the screen. Eu também gostaria de agradecer, né? Também eu gostaria de agradecer esse público maravilhoso, essas pessoas que estiveram aqui acompanhando a gente. Preciso, inclusive, pontuar que o Eldridge, para mim, por exemplo, é um gênio do setor espacial. Ele é tão genial que, inclusive, ele hoje em dia trabalha nas maiores empresas, uma das maiores empresas de satélite do mundo. Então, eu tenho que pontuar isso aqui, esqueci, e dar meu tchau para ele, mesmo para o Eldridge. Para o Paulo Pietrobon, ele é meu mentor
desde o começo da minha startup. Ele conhece minha startup desde o início, do primeiro dia da minha startup, ele já conhece a minha startup. E ele tem me ajudado muito nesse processo mesmo da questão relacionada, porque ele foi presidente das startups aqui da Bahia, né? Então tem bastante conhecimento desse ecossistema, trabalha muito legal essas questões de network. Então, vai meu beijo aqui para a doutora Tatiana também, que está aqui presente, o Alessandro também, o Vinícius, olha, muito legal. Obrigada pela audiência de todos vocês, viu, Ian? Obrigada por você ter me chamado para esse bate-papo aqui, maravilhoso, adorei. Obrigada, Torsten, também, viu? Eu que agradeço também aos nossos participantes. Muito obrigado mesmo, pessoal. Vocês é que fazem aqui realmente o nosso Space Café muito especial. Muito obrigado. Então, para finalizar aqui... Eu também vi aqui presente, claro. Eu tenho que pontuar, porque o meu CFO, meu chefe de financeiro, que é aquela pessoa magnífica que transformou minhas ideias em números e projeções e tudo mais, que é tudo maravilhoso que a gente precisa para um plano de negócios, também está aqui presente. Escobar, um beijão para você também aí, parabéns, viu? É isso mesmo, não é só o jurídico, o financeiro é importantíssimo também. É, né? O outro parceiro especial. Então, gente, eu queria agradecer, a gente sempre no final, quem puder, dá uma olhadinha lá na loja, tem umas camisetas legais, o Torsten sempre usa, ele ainda não me mandou, eu estou esperando uma camiseta do Space Café, quem sabe no Space Café Brasil número 5, eu já esteja com a camiseta, brincadeira, Torsten, eu sei que você entendeu a piada. Então vamos lá, os próximos Space Cafés, amanhã, 15 de abril, às 6 da tarde, os horários aqui são todos da Europa Central, Space Café Summit, Where Are We Going? Dia 19 de abril de 2021, às 6h30, o Space Café Emirados Árabes 2, eles sempre correndo atrás da gente, porque eu faço o primeiro, eles fizeram o primeiro. Eu faço o segundo, eles fizeram o segundo, sempre depois. Dia 20 de abril de 2021, 33 Minutes with Teresa Hitchens. 23 de abril de 2021, Space Café Greater Bay Area China. Olha aí, ó, um especial da China. I can do that, Ian, if you like. Oh, no. Yes, please. You can continue. Yeah, sorry for that. Tomorrow we have the Space Cafe Summit, and our editor-in-chief, Markus Peyer, will discuss the topic occupying space. Where are we going on the philosophical level with our very cool speakers? So Pascal Ehrenfreund, Peter Martinez from Secure World Foundation, and Kenneth Hodgkins. So, I mean, you can't go bigger with this crowd, and we're looking forward to that. On Monday, we have the second edition of the Space Cafe UAE, so in English and Arabic. So, challenge taken. And then on Tuesday, I'm continuing with my format, my 33 minutes with Teresa Hitchens. If you don't know Teresa, she is the editor or one of the senior editors at Breaking Defense and knows everything about US military. So we thought we take the title Star Wars or Star Trek, the future of military space in US. So super cool stuff to talk about. And on Friday, as you mentioned, we have on the 23rd, the first Space Cafe Greater Bay Area. And that's not America, it's not San Francisco. It is China. It's Hong Kong, Macau, and Guzheng, if I'm pronounced that right. And the host is Blaine Corcio, so the China space guy. So I'm very proud about that. On 27th, I'm continuing with Professor Chris Welch, and who doesn't know Chris? I mean, he is one of the cool lecturers at the ISU, the International Space University, and I will talk with him. Really, I will going on my edge because I will talk with him about art in space, and that's definitely not one of the topics I'm really savvy in. So, but I'm take this challenge. And on 29th, another first edition Space Cafe Scotland, and we have a full house already, so it's pretty cool. And Angela Matisse of Think Tank Math is our host in Scotland. We do that together with Astro Agency, so Daniel Smith and his team, and it's pretty cool. And if you want to
look into something cool in Europe at the moment, I think it's Scotland. So it's worth to listen. And that's just the April. So. Wow. Just April. Very yes. good. Very good. I always go to this space cafes. I always keep going, interesting on them because I really appreciate them. I really like what they are talking on them. A lot of very good things. I think it's very special for the space sector. And you are going to China, you are going to Scotland. It's awesome because it's a global space of the space. Yes. It's provided by Spacewatch Global, and we mean what we say. And Alia, it's not them, Aila, it's not them anymore. It's us. You're part of the Space Cafe family now. Great. Thank you very much, Torsten. Thank you very, very much. Great. Then, thank you. It was an awesome session, full of energy, and so I'm very keen to see if we can get the translation or happen somehow. I'm not sure, but AI is capable to do so. Let's see what we come up with. But I can assure you that in the next 2 days we will have the video ready, and then we do put it on our website as mentioned before. Thank you very much, guys. And thank you. Thank you, Torsten. How do I close usually? Don't forget, become a Space Watcher. Space Watcher. Take good care. Tchau. Bye-bye. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau a todos. Muito bom.